Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulher e Detalhes. Hoje nós vamos falar um tema que toda mulher gosta: beleza, nutrição e exercício físico. Para isso eu convidei Thaís, que é educadora física, e a Marcela, nutricionista e especialista em mulheres. Como que foi a trajetória de vocês e como que vocês escolheram começar na educação física e você na nutrição? Eu comecei desde muito pequena a prática de atividade física. Sou apaixonada em esportes e decidi fazer a faculdade de educação física para poder proporcionar às pessoas o que a atividade física me causa: bem-estar, felicidade, muita felicidade. Quando eu pensei em fazer nutrição, antes eu pensei em gastronomia. Super fã de cozinhar, realmente eu gosto muito de cozinhar, mas eu queria entender um pouco mais sobre os alimentos. De que forma a gente consegue essa absorção de nutrientes? Por mais que eu poderia fazer a faculdade de gastronomia, mas é interessante, é importante a gente entender um pouco mais sobre os nutrientes. E aí eu fiz a nutrição, me achei na nutrição, pensei em trabalhar na área hospitalar, pensei em concurso também, mas com a chegada das 3 meninas, eu resolvi não dar continuidade na área hospitalar. Aí eu fiz especialização em nutrição clínica funcional, doenças autoimunes, saúde da mulher e modulação intestinal. E o que vocês acham importante de uma mulher por volta dos seus 30 anos, que queiram começar a pensar no gerenciamento do envelhecimento? O que elas devem começar a pensar em termos de exercício físico e em termos de nutrição? Porque a gente sabe que tudo isso anda junto, em conjunto. Andam todos de mão dada. É o que eu tenho o costume de falar para as minhas alunas. A nutrição e a estética e a atividade física, elas têm que andar de mão dadas. Por quê? A atividade física depende da nutrição e o bem-estar, o corpo, precisa da estética. Quando junta as 3 coisas, a gente tem o resultado que toda mulher espera, que é corpo bonito, a estética, se sentir bem com o que vê no espelho. Isso é importante. Em relação à nutrição, os principais pilares é uma alimentação muito equilibrada em macro e micronutrientes, hidratação. Muitas pessoas não bebem água. Bebe 1 copo de água no dia e quer ter um envelhecimento, ou uma pele, ou um cabelo, ou uma unha de qualidade. E é difícil ter, né? Sono. Se você não tem uma qualidade de sono, você também não vai ter um envelhecimento da forma que você quer ter. Então, a gente vê, às vezes, mulheres de 40 anos com uma flacidez muito grande, justamente porque não pratica atividade física, não faz uma alimentação adequada. Então, assim, tem que ter o equilíbrio em relação à nutrição, à estética e à atividade física também. É muito interessante porque eu vejo no consultório. O paciente, às vezes, chega por volta dos seus 40 anos com uma flacidez de uma mulher de 50, 60 anos. Aí a primeira coisa que eu falo assim: você come muito doce? Primeira coisa, como que é a sua alimentação? Como que é a ingestão de proteína? Como que funciona? Por quê? Tá tudo ligado, né? Ligado. A beleza não é só o que tá por fora. Não. Por fora Sim. vai ser o reflexo Isso. Sim. dos cuidados do que tá por dentro. Por dentro, né? Isso. E aí eu sempre trabalho muito com elas em relação a isso. Vamos procurar uma orientação profissional em relação à nutrição, vamos começar a fazer uma atividade física, porque também, se o emocional não estiver bom, nenhum procedimento do mundo que eu fizer no consultório irá resolver, porque aí é uma questão de autoestima. Sim. E não são os procedimentos. Então, o exercício físico colabora imensamente. Sim, eu gosto muito de ponderar que atividade física é remédio para a vida. E é uma coisa muito importante, principal, é o pilar principal do nosso corpo para depressão, ajuda na glicose, ajuda a combater vários tipos de doença. E, por exemplo, uma pessoa que não está fazendo atividade física nenhuma, que não tem condição de fazer uma academia. O que você orienta? Existe 1000 coisas. Por exemplo, uma pessoa que gosta de fazer uma coisa ao ar livre, uma caminhada, uma corrida, coloca um tapetinho no quintal de casa, faz uns alongamentos, um yoga. Hoje é legal e não tem desculpas para falar que não dá para fazer atividade física. Tem vários vídeos no YouTube,
Tem várias coisas que a gente acha na internet gratuita que a gente pode fazer. E a OMS recomenda pelo menos 300 minutos de atividade física por semana. O que é 300 minutos? 7 dias dá 42, alguma coisa? 40 minutos, gente, de atividade física, não é nada. Acho que eu não tô batendo essa meta aí, não. É tudo questão de organização, é organizar um tempinho, acordar de manhã, fazer uma atividade, fazer um alongamento. Após o almoço, academia, caminhada, corridinha. E quem quer faz, né? Quem Quem quer arruma quer que... faz. Hoje tem exatamente. aquele Tabata lá, que você faz HIIT, que você Sim. faz 15, 20 minutos, que seja, que não dá tempo. E é mais o emocional. Quando a gente começa a fazer o difícil, o que é o difícil? É começar. Mas quando a gente começa, o difícil vai ficando fácil. Não pode desistir. Atividade física é o quê? Constância. Resultado é o quê? Constância. Fez uma vez, fez 2, fez 3, continua fazendo. Que aquilo que foi difícil começar vai ficando fácil. E assim como a nutrição, o resultado é a longo prazo, né? A longo prazo. Sim. As pessoas pensam no resultado de um mês. Você não vai conseguir atingir um nível de consciência do que você precisa melhorar, do que você precisa mudar. Não vai atingir o nível de consciência em relação a uma educação nutricional. Educação nutricional é algo que você precisa aprender e não aprende em 30 dias. Um exemplo, uma pessoa que faz errado a vida inteira e de um dia para o outro ela quer ter o resultado. É muito difícil a gente da nutrição conseguir dar esse resultado, porque você não consegue trocar isso na sua cabeça ainda. Está muito ali. Hoje você vai fazer certo, amanhã você vai errar. Então, isso é muito difícil para a área da nutrição, fazer com que as pessoas tenham essa consciência que o resultado é todos os dias e é constante. E as pessoas pensam assim, vou fazer dieta. Todo mundo tem medo da palavra, né? Dieta. Mas não, é mudança no seu estilo de vida. Você vai comer saudável. Você não precisa se entupir, igual as pessoas costumam comer muito açúcar, muita farinha, muita carne vermelha. E depois quer ter um resultado. Não dá, em 30 dias é difícil. Então, é realmente a constância junto com a atividade física. Para aquelas mulheres que procuram o seu consultório, às vezes, assim, com uma certa dificuldade de se alimentar bem, igual você falou, na mudança não é de um dia para o outro. Não. Como que você vai trabalhando essa conscientização desses pequenos hábitos, dessas mudanças, que eu acho que deve ser bem difícil, né? Deve ter um difícil. bloqueio Tem. até emocional. Algumas pessoas são muito ligadas ao consumo de açúcar e outras coisas. Bloqueia principalmente quando você começa a fazer muita restrição. Hoje em dia, muitas pessoas falam assim, não como glúten, não tomo leite e derivados. Você já fez teste? Já fez algum exame? Deu positivo? Não deu. Então, por que você faz essa restrição? Então, assim, a maior dificuldade está na restrição que muitas pessoas costumam fazer. O açúcar, às vezes, a gente consegue ainda controlar. Mas agora, quando é um paciente que tem uma restrição muito grande, principalmente quando a gente fala sobre intestino, como eu trabalho muito com essa parte, as pessoas que têm um desconforto, elas começam a tirar determinados alimentos. E aí, para fazer essa reintrodução, essa vontade da pessoa comer, é muito mais difícil. O açúcar, a gente consegue dar uma controlada. Então, às vezes, a mulher, quando entra no período ali da TPM, sente uma vontade maior de consumir doce. Aí a gente consegue fazer algumas mudanças. Aí dá. Agora, quando é a questão da restrição, quando você faz uma restrição, é muito difícil você voltar para aquele determinado alimento. Você falou a questão intestinal. Você trabalha com os probióticos? Trabalho. Probiótico, muito pouco. Muito pouco. Como Muito que é a tua pouco. abordagem intestinal? Em relação a probiótico, eu uso pouco porque a gente tem que entender que antes de dar um probiótico, eu tenho que melhorar aquele intestino. Então, se é um paciente que ele consome muito açúcar diariamente, alimentação muito ruim, fast food, né? Porque a nossa alimentação, qual é o padrão? Ocidental. Não é do Mediterrâneo, não é uma alimentação rica em castanhas, rica em folhas verdes escuras, antocianinas, né? Alimentos roxos. Não é rica nessa parte. Então, assim, é uma alimentação muito rica em açúcar e muito rica em gordura saturada. Então, primeiro, a gente precisa melhorar esse intestino, fazer com que a pessoa crie um nível de consciência que ela precisa mudar os hábitos alimentares. E aí, com 30 dias, igual eu falei, não dá. Então, a pessoa vai criando consciência e aí vai mudando a alimentação, pondo mais fibras. Hoje, as pessoas não consomem fibras o suficiente. As pessoas não conseguem comer 3 frutas no dia. Você passa 3 frutas, as pessoas falam, não, mas não como uma. Não come fruta e não bebe água. Como que vai melhorar o intestino? Eu costumo brincar com os meus pacientes que eu falo, ó,
O intestino, a pessoa que não bebe água, o intestino o corpo vai pegar água de algum lugar. Então vai pegar a água do seu cocô e seu corpo vai circular a água do seu cocô. Então você precisa beber água. É o básico que você vai fazer para sua alimentação. Então precisa. Aí, alguns pacientes, quando a gente pega no intestino, tem a questão do estômago, aí tem questão de gastrite, aí tem que tratar a gastrite. Aí a gente trata a gastrite, trata o intestino, porque todo mundo toma muito pantoprazol, os prazóis, né? As bombas de prótons da vida, né? Então a gente aí trata. Aí para tratar já é difícil, porque a pessoa já sentiu muita dor, já sentiu muito desconforto, né? Muita queimação. Então quando a gente fala assim, vamos tratar, nossa, com plantas, ninguém quer consumir plantas, né? O pessoal quer o para ontem. Então vou tomar um comprimido que vai ter um resultado muito mais rápido. E aí a gente trata com plantas, a mastigação, o tempo que você come, porque às vezes você engole a comida, você não mastiga, você não avisou que você está consumindo, você está comendo, você come muito rápido, aí chega no estômago, não foi mastigado corretamente. Nem o estômago e nem o intestino tem dente. Então, a questão de absorção dos nutrientes, as pessoas têm que ter uma ideia muito grande que para absorver o nutriente, você precisa ter o intestino íntegro. Então, você precisa pôr fibras nesse intestino. E às vezes a gente pensa assim, vamos pensar nos probióticos, probióticos, porque a moda agora né? A gente tem que tratar com pré-biótico. Muito fácil, tudo muito fácil. Muito fácil. E não adianta. Você pode dar o probiótico, mas não vai dar o resultado. Você tem que pensar no pré-biótico, você tem que pensar... Vou dar um exemplo simples. Uma banana verde cozida, o que ela tem? Inulina. Pega ali a inulina daquela banana verde, consome, é um pré-biótico. Dá verde para o seu intestino, é um pré-biótico. E vai melhorar muito mais o seu intestino. O tempo tá passando muito rápido. Então, as pessoas querem resultado muito rápido. Não tem paciência e nem entendimento. O básico funciona muito bem. Funciona. Eu vejo isso no consultório também. Por exemplo, quando a gente faz bioestimulador de colágeno, para começar um resultado, são 3 meses. Porque o corpo, assim como para a produção muscular, ela leva um tempo para produzir o colágeno. Isso. A pessoa coloca hoje que é o resultado amanhã. Não funciona. Não vai. Eu costumo comparar com o pedreiro. Ele constrói uma casa de um dia para o outro? Não vai. Ele precisa de um tempo. Sim. Precisa de paciência do proprietário que está construindo. E assim por exemplo, o bioestimulador de colágeno. As pacientes chegam falando e eu falo assim, olha, depende do que você quer. Você quer um rejuvenescimento mais natural ou mais artificial? Porque se você quiser natural, a gente tem que ter paciência. Vamos ter que fazer um estímulo de colágeno. Agora, se você quiser artificial, é só encher a cara de preenchedor. Não usar o preenchedor para o outro lado quando você quer natural, você vai usar alguns pontos para refinamento. Mas quando você quer natural, você estimula o seu corpo. E aí, estimular o seu corpo depende do que ele faz em casa. Porque eu só injeto o produto. Como o corpo vai responder, e é incrível como dá a diferença de resultado do mesmo produto, da mesma técnica, nas pessoas que têm hábitos completamente diferentes. É absurdo. Eu brinco muito com a Thaís, que eu falo, Thaís, eu sou só 10 ou 20% na vida do paciente. Porque o resto é ele. A gente não pode ir na casa da pessoa fazer pela pessoa. Que é muito comum, que daqui a pouco, talvez na área da nutrição, as pessoas vão falar, põe na minha boca, porque nem mastigar não quer comer. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de fazer. Assim, comer, come. Come o errado. Comer o certo, ter aquele pegar a comida, ir lá comprar todos os dias, deixar tudo guardado, tudo separado, tudo organizado. Organizar a semana, muitas pessoas desistem no meio do caminho justamente por isso, porque não querem organizar. O próximo podcast pode ser dicas de organização. De compra e de elaborar a rotina. Já tem uma ideia pro próximo. As pessoas têm uma dificuldade muito grande nessa parte. Assim, a dificuldade maior na adesão na área da nutrição é justamente essa, de organização. É a chave mestre. Eu sou paciente da Marcela. Eu cheguei com o objetivo, Marcela, preciso melhorar, porque na minha profissão, o meu corpo é a minha vitrine. É a minha vitrine de trabalho. Estou há 37 dias sem ingerir bebidas alcoólicas, que era a minha maior dificuldade. Vejo um resultado no meu corpo hoje, assim, absurdo.
Quase 10 quilos a menos em 40 dias. Parabéns! E ótima no exercício também, né? Como consegue Sim. render mais também na atividade física. Pri, resultado. O que é o resultado? Investimento a longo prazo. E é É assim, o básico. e quando eu trabalho no procedimento estético, por isso que eu acho que as 3 áreas estão muito ligadas, eu sempre falo, é o gerenciamento do envelhecimento. Como você quer estar aos seus 60 anos, 70 anos? Exatamente. Como você quer estar? Não é agora. Agora é bom. Dá para fazer algumas coisas. Mas se você não pensar lá na frente, aí chega naquele momento que já está tudo atrapalhado. Sim. Não E aí tem você mais quer o que voltar fazer. atrás de uma forma rápida. Não tem Sim. como, Não tem. né? E me conta uma coisa. Eu já ouvi falar, eu não sei se é verdade, por isso que vai ser bom se esclarecer pra gente. Existem alguns suplementos que realmente são indispensáveis de ingerir em cápsula, porque eu já ouvi falar, ômega 3 não tem nos alimentos, é muito difícil conseguir, outros, e aí você tem que fazer uma suplementação obrigatoriamente, ou isso é mito? Então, o ômega 3, igual você já falou, você consegue consumir, mas em peixes, né? Principalmente sardinhas aqui no Brasil, salmão. O salmão do Brasil não é o salmão selvagem, que você iria conseguir uma quantidade maior de ômega 3. Então, os peixes pequenos, a sardinha é o que mais tem. A vitamina D é um outro nutriente que a gente também não consegue. Então, através da alimentação, a gente precisa consumir em cápsula e também precisa pegar o mínimo possível, né? Uns 15 a 20 minutos de sol diariamente. Muitas pessoas não conseguem. Aí, em relação ao ômega 3, todos os nutrientes, os suplementos, quando você quer consumir, não precisa ser para o resto da vida, né? É diferente de uma creatina. Creatina você vai consumindo todos os dias, porque realmente para performance, para cognição, então a creatina é interessante. E alguns suplementos você pode fazer ciclos de 3 meses, depois você para, se tiver necessidade ou houver necessidade, você volta novamente. O ômega 3, eu acho ele super interessante quando a gente pensa em citocinas, em inflamação, em pró-inflamatórios, quando você está com uma inflamação muito grande, obesidade, um exemplo, resistência insulínica, então, é colesterol alto. O ômega 3, ele é super interessante nessa questão. Vitamina D, ossos, né? Vitamina não só para ossos, como envelhecimento também. A gente precisa também da vitamina D. Cálcio, vitamina A, vitamina C. Então, assim, vitamina C a gente consegue através de um alimento que é muito fácil a gente consumir uma vitamina C. Vitamina Cá? vitamina K, vitamina E. E também então, é interessante também fazer a suplementação, porque a gente também não consegue, né? Se a gente for parar para olhar, praticamente a gente não vai conseguir através dos alimentos, porque a gente consome também uma quantidade muito pequena de alimentos, né? A gente consegue, igual eu falei, verduras, as pessoas consomem uma quantidade mínima, uma folha de alface, uma rodelinha de tomate, já consumi a quantidade que eu preciso de fibras. Não, você precisa de muito mais. Você tem que pôr a metade do seu prato de folhas, principalmente verdes, de brócolis, couve-flor, cenoura, e as pessoas não consomem isso. E aí também, pensando na B12 também, que a gente também não consegue, então a B12 a gente pode fazer uma suplementação também, geralmente de uns 3 meses, para chegar no mínimo aí de 600 a 900. E eu acho interessante também a questão dos exames, né? Porque às vezes as pessoas fazem os exames de sangue e utilizam aquele parâmetro de referência como se fosse o ideal. E aquilo ali não é o ideal. Ele avalia gente doente, né? Principalmente. É para doente. Então... E aí, quando a gente fala sobre essa questão do envelhecimento, pensando na saúde, principalmente das mulheres, você, como trabalha com estética, eu não sei como você vê lá, ferritina, ferro. Então, se a mulher vai fazer um tratamento estético, se estiver com uma ferritina baixa, qual vai ser o resultado que ela vai ter, né? Então, assim, precisa... A ferritina, as mulheres todo mês põem sangue para fora, menstruação. Então, a chance de estar uma ferritina no valor ideal é muito baixa. Então, vai ter cansaço, tem fadiga, tem o envelhecimento, porque vai mexer com TSH, vai mexer com T3, vai mexer com T4... Então, isso tudo a gente também tem que dar uma olhada, né? Isso. Eu tenho até um protocolo no consultório. Dependendo do tipo de procedimento que eu vou realizar, eu peço uma série de exames, incluindo ferritina, vitaminas, minerais, porque senão eu não tenho resultado nos meus tratamentos. Não adianta nada a paciente investir caro num bioestimulador, que a gente sabe que não tem um custo baixo, que é um custo alto, se ela não tem o resultado. Se ela não tem o que
o corpo ali não tem, tá com ferro baixo, não tem vitamina C, não tem um selênio, não tem silício, não tem nada ali para ser a matéria-prima para a produção de colágeno. Não. Então, a quantidade de mulher que tem a ferritina baixa É alto. é altíssima. Alto. Ferritina baixa, vitamina D, vitamina B12, igual você falou. E também o índice que você falou para mim aí, que eu até vou puxar um pouquinho a conversa para esse lado, porque me interessa, é questão de a doença autoimune. Hipotiroidismo de Hashimoto é uma coisa, assim, Absurda. absurda. Eu Absurda. tenho. Desenvolvi depois do Covid e depois que eu tive a minha menina. Eu, na época, estudando e tal, não tinha ainda a ligação do Covid com questões da tireoide. Aí eu achei um artigo que falava que pode ser desencadeado, que é autoimune, né? Vem de origem materna. Isso. Que ela pode ser desencadeada ou por uma cirurgia grande ou uma infecção viral ou bacteriana intensa. E eu tinha tido as duas coisas. Eu estava com 4 meses de pós-parto, eu peguei Covid. Nossa. Então, aí quando eu comecei, eu não consegui emagrecer, eu fui fazer exame de sangue. Aí deu. Deu. E aí tem questão da nutrição, né? Muito importante tem. Nessa questão do Hashimoto. Porque o que eu tenho visto de mulher com hipotireoidismo de Hashimoto não está escrito. Então, aí a gente tem que pensar, por que está tendo essa quantidade? Porque como é uma autoimune, você já tem uma predisposição. Para você ter a doença, você tem uma predisposição. Uhum. Então, assim, a alimentação, principalmente para Hashimoto, por ser algo silencioso, porque você não vê. Eu também tenho autoimune, eu tenho lúpus. Então, o meu é pele. Então, o meu eu vejo. Eu sinto o meu. Agora, quando é algo que você não vê, que é silencioso, é mais difícil de tratar. E ela eu acho muito mais perigosa. É muito. Porque ela é silenciosa, tá ali, você não sabe. Muitas pessoas não fazem exame para saber, né? E aí, quando você vai olhar, é falta de nutrientes, a pessoa realmente não consome magnésio, fonte de magnésio, de selênio, de zinco, que é importantíssimo para um paciente de Hashimoto. Se você tem Hashimoto, você tem que consumir zinco, você tem que consumir selênio, você tem que consumir o complexo B. As vitaminas e minerais têm que estar sempre em dia. O intestino, então, é o ponto-chave para quem tem doença autoimune. E quais são os alimentos que você sugere para essas pessoas, assim, que ela poderia ser fonte dessas vitaminas e minerais? Eu sugiro muito as sementes oleaginosas, são riquíssimas, né, em vitaminas e minerais. Eu acho semente de girassol, semente de abóbora, mas as pessoas, elas costumam ter medo quando você fala. As pessoas falam assim, eu não sou passarinho para comer semente. Porque se a gente tem uma dieta no padrão, igual eu falei, padrão mediterrâneo, a nossa alimentação é muito melhor. Então, assim, sementes, castanha do Pará. O Brasil, ele tem uma biodiversidade muito grande. Então, quando você não tem condições, porque se a gente for parar para fazer uma análise, tem pessoas que têm condições e pessoas que não têm condições de consumir essas sementes, porque também tem um custo. Então, existem outras fontes que você pode consumir, que são as punks também, né? Hoje tem beldroega, tem taioba, tem ora pronobres que você pode consumir, que também vai te dar também todos os nutrientes que você precisa. E agora, entrando não só mais nos nutrientes, mas na proteína. Tem como ter músculo sem proteína? Não. Não tem. É a união. É a cabeça. Você precisa alimentar a cabeça para ter um resultado. O que adianta você ir na academia, treinar 1 hora e no outro dia você comer 1 quilo de torresmo? Não tem como ter um resultado bacana. Precisa ter o alimento, precisa ingerir carboidrato, precisa ingerir a proteína para a gente ter o desenvolvimento muscular. Isso é fato, é o básico. E qual que seria, assim, o consumo mínimo de proteína diário? Quando eu entrei na faculdade, a gente falava muito sobre 0,8 a 1,0 ou a 1,2 por quilograma de peso. Hoje em dia, esse valor aumentou. Né? Hoje em dia, a gente já faz cálculo de dieta com 1,4, 1,6, 2,0 por quilograma de peso. Só que a gente, antes de pensar na quantidade que você tem que consumir de proteínas, que é importante você fazer essa divisão ao longo do seu dia, porque cabelo, pele, unha, tudo precisa de proteínas, a gente tem que pensar no intestino, se ele está realmente saudável para consumir, para receber essa quantidade
de proteínas. E se o fígado também tá bom para fazer uma conversão também. Porque não adianta a gente consumir altas quantidades de proteínas, sendo que a gente não está fazendo o básico, que é cuidar e dar substrato para esse intestino, dar uma alimentação melhor para ele, para fazer a absorção das proteínas. Então, o ideal é melhorar o intestino, consumir a proteína, depende também da quantidade, depende do que você quer, porque a proteína, ela é para ganho de massa muscular, para uma performance, para a saúde do para o envelhecimento também. Principalmente. Só que qual é o seu objetivo? O que você quer? Quando a gente também fala sobre proteínas, o que a gente pensa muito? Antigamente falava muito, a gente escuta ainda, né? Falando sobre dieta cetogênica. O que vem na sua cabeça quando a gente fala sobre dieta cetogênica? Uma carne vermelha. Acho que todo mundo, muitas pessoas fizeram uma dieta cetogênica, né? Voltada para carne vermelha, o que não é interessante. Carne vermelha está ligada a doenças cardiovasculares, está ligada a várias outras situações que a gente realmente tem que segurar. Para um paciente autoimune, um exemplo, ele não pode ficar consumindo carne vermelha todos os dias. Todos os dias não, final de semana pode Pelo menos no final de semana, uma vez na semana, consumir. Isso aí. E para quem não tem uma autoimune, também pode consumir a proteína, a carne vermelha? Pode, mas tenta consumir pelo menos uma vez na semana. Consumir um alimento uma proteína que tem uma digestibilidade um pouco melhor, né? Igual frango, peixe, ovos. Se você não come, porque tem pessoas que não comem proteína animal. Então, vai consumir vegetal. Só que aí, a parte do vegetal, você tem que triplicar a sua quantidade para você bater um valor ali, um recomendado diário. Vou dar um exemplo de 1,2 a 1,4, mais ou menos. Agora, quando você pensa em performance, dependendo do que você está fazendo, aí você pode até aumentar a quantidade proteica, sim. Aí vai até para 1,8, 2,0. Então, vamos fazer só um exemplo prático para o pessoal entender. Imagine que eu peso 50 quilos, 1,5. Seria 75 gramas de proteína diária. Mas aí vamos frisar que não é um bife de 75 ou um bife de frango, que cada alimento é composto por várias coisas. Isso. Por exemplo, se eu estiver errado, você me corrige, porque meu marido fala isso lá em casa para mim. Um ovo, por exemplo, tem 6 gramas. 10. 10. Aumentou um pouquinho. Vai bater a meta mais. Tem as 10. Umas 10 gramas de proteína. Então, num ovo, você só tem 10 gramas. Você precisa... Tem um pouco mais. Um pouco mais para você obter. E isso eu falo também para os pacientes durante o processo dos procedimentos estéticos. E aí eu vou até entrar numa polêmica aí, vamos ver o que você pensa a respeito. Eu falo para elas o seguinte, quando elas vão fazer o bioestimulador de colágeno, que eu acho que é o principal que depende mais do organismo para a construção, porque é a própria pessoa construindo seu colágeno, não é ninguém construindo, não é o colágeno injetado. E até antes eu estava dando um exemplo aqui, né? Eu vou repetir para o pessoal que eles não escutaram, que eu costumo comparar o bioestimulador de colágeno com o engenheiro de uma obra, que ele vai lá e manda o pedreiro, que seriam as nossas células, construírem o colágeno. Então, se o engenheiro chegar para o pedreiro e falar assim, constrói essa casa, mas não tiver ali para o pedreiro tijolo, areia, cal, brita, ele não vai conseguir construir. E o nosso corpo é a mesma coisa. Se o bioestimulador falar para sua célula que está ali preguiçosa, acorda, vai produzir o colágeno, e a sua célula não tiver a proteína, as vitaminas e os minerais, o resultado vai ser muito aquém. Então, se com uma sessão você conseguiria ter um resultado muito bom, se você não tem essa nutrição adequada, você vai ter um resultado muito inferior. E aí eu falo muito para os meus pacientes a questão da quantidade de proteína. Você foi além. Você foi aí na questão do intestino, de todas as outras coisas. Eu parei na proteína. Mas eu falo para elas o seguinte, elas me perguntam, precisa ingerir colágeno? Colágeno é indispensável? O que eu falo para elas, é indispensável vocês baterem a meta de proteína. Como vocês vão bater, não importa. Se vai ser com a nutrição, se vai ser exclusivamente com a nutrição, se vocês vão suplementar com whey protein, se vocês vão suplementar com colágeno, o importante é você dar para o corpo aquela proteína. E eu falo, por quê? O colágeno, ele tem um valor nutricional menor do que o whey, não é?
E hoje tem o peptídeo de colágeno, né? Que aí, dependendo da quantidade, ele vai bater a mesma quantidade. Ele vai bater a meta. É porque tem pessoas que têm uma dificuldade de digestão. Então, quando a pessoa não consegue consumir a proteína do leite, a gente vai e passa essa, que é a BioBalance, se eu não me engano, a proteína alemã, uma tecnologia alemã que a gente acaba passando para o paciente. Aí consegue... Mas são em alguns casos, né? Não é porque todo mundo tá achando assim, que eu tomo colágeno... E vai ter resultado. Eu tomei colágeno passou lá no estômago, foi como colágeno mesmo lá pra minha pele. Não. E não acontece assim. Não. Ele é quebrado, absorvido, distribuído para o corpo inteiro. Para a pessoa que vai fazer uma musculação, quer ter um corpo sarado, se não tiver proteína, o músculo não produz. Não. Então, quando você ingere todas essas proteínas, independente da fonte, vai ser para o corpo inteiro. Vai. E se tiver em excesso, vai ser eliminado. É igual o ômega 6, que é bom para a pele. A gente fala muito para o paciente consumir óleo de prímula, borragem, a linhaça. Só que quando a gente fala para consumir isso, as pessoas devem pensar assim, nossa, o resultado vai ser para ontem. Só que não, a gente tem que pensar no fígado, onde vai fazer a sintetização para depois pensar que vai para a pele. Então, a gente tem que, por isso que eu falo, a gente tem que tratar todos os órgãos, tem que olhar bem, principalmente fígado e o intestino, porque um faz a conversão e o outro faz a absorção. E só ressaltando... porque as pessoas têm a mania de ouvir que precisam comer, precisam se alimentar, vai comer frango todos os dias, vai comer carne vermelha todos os dias. Não. Individualidade biológica. Às vezes o que é bom para Marcela é péssimo para mim. Às vezes o que é excelente para você, para mim é magnífico. Então por isso que existe nós profissionais aqui pra gente auxiliar. Que é o que eu vejo o pessoal pesando frango com batata doce. Eu e não come, só isso. Só isso. Não é só isso. Não é uma comida. O certo é a comida colorida, ter cores no seu prato. Isso é o ideal para qualquer pessoa. Igual eu falei, as pessoas às vezes não têm condições, existe a biodiversidade, existe as punks, qualquer lugar que você olhar no chão, num canteiro, você vai achar uma punk. E essa semana eu ouvi na academia, nossa, Thaís, como você emagreceu? O que você fez? Tô fazendo dieta? Estou me cuidando. Ah, mas eu parei de jantar e não estou emagrecendo. Não é assim que funciona. Eu janto todos os dias, eu como arroz na janta todos os dias, feijão todos os dias, proteína todos os dias no almoço e na janta. Tem que respeitar o corpo, é o que a Marcela tá falando, é o que você tá falando. Tem que ingerir, tem que comer, cada um fazendo o seu, respeitando a sua individualidade. Vai fazer uma prescrição dietética, a gente vai de acordo com o que o paciente precisa no momento, porque não adianta, eu falo muito isso, não adianta eu fazer do jeito que eu gostaria de fazer, sendo que a Thaís não vai conseguir seguir do meu jeito, sabe? 5 estrelas, não vai seguir dos 5 estrelas porque ela tem uma vida corrida, então a gente vai fazendo de acordo com a necessidade do paciente. E aí a gente vai fazendo essa divisão, carboidrato pode estar em torno de 50, pode estar em torno de 45, 40, depende do que ela vai querer, depende da performance do paciente. E essas necessidades nutricionais vão mudando de acordo com a vida da mulher, com a idade? Como que você pode dar uma sugestão de mudança para essas pacientes quando a gente vai envelhecendo? Então, cerca de 80% do envelhecimento ele está relacionado ao estilo de vida, aos fatores ambientais, ao meio que você vive, né? Então, quando a gente pensa até mesmo vou dar um exemplo de uma mulher de 30 anos... se a gente for pensar na questão hormonal, ainda está na fase ali, reprodutiva, ela está fazendo uma alimentação mais ou menos, ou está se alimentando super bem, ou está se alimentando muito mal, mas ainda está numa fase reprodutiva. Após os 40 anos, é começar a olhar, ter gatilhos que pode começar a mudar, né, a parte metabólica dela, e quando chega nos 45, ela já começa a pré-menopausa. Então, ali, 44, 45 anos, tem que começar a ter um cuidado, porque é nessa fase que começa a engordar. Começa a ganhar mais gordura nos braços, perna e barriga. E quando aumenta muito essa região abdominal, está muito relacionado com resistência à insulina. Então, assim, ter um controle maior nos carboidratos. É importante não parar de comer. Ter só um controle, um cuidado, um olhar, né? É melhor, um olhar com mais carinho para o que você realmente está comendo. E aí, geralmente, essas mulheres têm essa oscilação de hormônios, né?
cada hora está num jeito, às vezes está com ansiedade, às vezes está com depressão, indisposição, sem vontade nenhuma de praticar atividade física, serotonina está lá embaixo, o nível de estresse muito lá em cima por conta mais da parte hormonal. E é muito comum obesidade nessa fase, obesidade, sobrepeso e também hipotireoidismo. E aí, o que você aconselha na mudança delas, assim, em questão nutricional? Nutricional. Uma alimentação sempre equilibrada, qualidade de sono. O sono é muito importante, o famoso ciclo circadiano. Então, você tem que seguir aquelas orientações que tem no ciclo circadiano, fazer uma higiene do sono, porque a gente está muito corrido no nosso dia a dia. Então, a gente quase não para. A mulher, ela não para cuidar dela. Ela para cuidar do marido, da casa, de tudo, menos dela. Então, assim, ter um olhar para si mesmo é muito importante. Então, em relação à alimentação, à nutrição, uma alimentação equilibrada, um prato muito colorido, né, com bastante verduras, legumes, o arroz, o feijão, isso aí é do brasileiro, então isso não tem como a gente tirar. Algumas pessoas conseguem não consumir, outras pessoas, cada um com a sua particularidade, outras conseguem. E em relação à suplementação, se a gente for parar para analisar, só se realmente tiver uma necessidade. Se houver alguma necessidade, você vai lá e faz a suplementação. Aí, dependendo, pode ser um ômega 3, igual falamos lá no início, um ômega 6, um silício, que é super importante também para a pele, as frutas arroxeadas, a gente fala muito, o mirtilo, né? Mas tem um monte aqui no Brasil, então, assim, tem um jambolão em algumas regiões, no Rio de Janeiro fala jamelão, cebola roxa, a casquinha da cebola roxa é maravilhosa. Você desidrata ela, pode triturar na mão e comer. Então, ele é riquíssimo em nutrientes. São coisas básicas que você consegue fazer no seu dia a dia e você se alimenta super bem e com bastante nutrientes. Tem essa questão da alimentação não ser mais rica em nutrientes como antigamente, porque o solo realmente ele está muito contaminado. Mas eu costumo falar para os meus pacientes que a gente não consegue viver dentro de uma bolha. A gente tem que viver do jeito que a gente vive. A gente consegue minimizar muitas coisas, consegue melhorar muitas coisas. Então, você mudar um pouco a sua alimentação, fazer o básico, você vai conseguir chegar lá na frente, talvez com o envelhecimento, muito melhor do que continuar fazendo uma alimentação ruim que você faz hoje em dia. Marcela, eu vou te dar uma dica. Você precisa abrir um canal no YouTube para dar essas dicas lá, ensinar a fazer essa cebola roxa, essas coisinhas. Essas coisinhas berinjela, o básico, porque, o assim, básico. Eu confesso que a minha alimentação não é das melhores. Vou até marcar uma consulta aqui. Mas a gente que às vezes não está no meio fica pensando, o que eu posso fazer? Eu nunca imaginei essa questão da cebola roxa. Porque a gente pensa muito no alimento roxo. O que a gente vai pensar? Igual eu falei, a gente pensa no mirtilo. Pensa na amora. Mas tem beterraba, tem berinjela. A casca da berinjela, qual a cor da casca da berinjela? Tem jabuticaba. Qual é a cor da casca da jabuticaba? Alimentos roxos é altamente rico em antioxidantes. Então, você pode consumir isso, tá na época, você vai lá e consome, não precisa gastar muito, né? Porque, às vezes, a questão da dieta, além do controle dessa rotina, de ter uma rotina, está relacionada também ao que você pode gastar ou não. Com certeza, ó, guarda essa sugestão aí, ó, porque eu acho que vai ser muito legal. E como que a atividade física contribui para a vida longa e saudável das pessoas? Atividade física, a gente faz a liberação de hormônios, a gente trabalha com o ganho de massa muscular, porque com o tempo a gente vai perdendo a massa muscular. Atividade física junto com a dieta, a gente tem o ganho de massa muscular, a gente vai ficando mais forte, consequentemente, vai chegando a idade, a gente vai ficando mais velho, a gente vai conseguindo manter essa massa no corpo, pra gente aguentar fazer as coisas rotineiras de dentro de casa, né? Porque tem muita gente, por exemplo, que às vezes vai subir uma escada, sente um cansaço. O que é? É a falta de força, é a falta de massa muscular, é a falta de atividade física. E quais tipos de exercício você sugere para uma pessoa que quer envelhecer bem? É mais aeróbico, é muscular, é combinado? Como que... Tudo depende. Mas a musculação, porque existe 1000 maneiras de você praticar atividade física, mas a musculação, ela faz uma coisa que nenhuma outra atividade faz.
gerando hipertrofia, o ganho de massa. E a gente fazendo alimentação e ingerir a proteína, como a Marcela falou, a gente consegue ter o ganho de massa muscular. E é um músculo que vai fazer lá na frente, né? É na o frente. corpo inteiro, Você- porque a gente precisa disso, a gente precisa de força para subir escada, a gente precisa de força para sentar no vaso. Porque não é só sentar, a gente levanta. E se a gente não tem força, como que faz? Eu vi um Reels há pouco tempo, não sei se vocês viram, de um senhor, comparando dois senhores, um que fazia exercício físico e outro que não fazia, vocês viram? Não vi. Um colocando vi. tênis cedinho e amarrando, e o outro tentando levantar da cadeira. Um subindo escada e o outro não conseguindo pegar nada. Um levantando o netinho no alto e o outro não conseguindo pegar um livro que estava no alto. Comparando que a prática do exercício físico vai melhorar a qualidade de vida lá na frente. Vai. É aquela poupança de lá na frente na hora que vai reduzindo a Sim, massa muscular. Isso é o sedentarismo. O que o sedentarismo causa? O sedentarismo, ele causa fraqueza. A atividade física gera força. Então, se você faz a atividade física e você ganha força, você aguenta muitas coisas na vida. Não é só estética, né? Não é Não. Porque estética. muita gente acha, esse negócio de fazer musculação, fazer exercício físico é futilidade. E não é futilidade. É você conseguir exercer com autonomia todas as suas funções diárias e por mais tempo, né? Ainda mais hoje que a gente tem num processo de envelhecimento cada vez mais lento, as pessoas Sim. estão envelhecendo melhor, com melhor qualidade de vida. Eu imagino quando eu pensava numa mulher de 40 anos, quando eu era criança, era aquela senhorinha. Eu tô com 40 Sim. anos, 41 daqui uns dias. Mas a gente vê que a forma de envelhecer mudou. Mudou. E aí, como que você quer estar lá nos seus 70 anos? Eu quero estar viajando, E passeando. é como você comentou no início. Vem da parte interna. Então, o nosso corpo, ele dá sinal. Uhum. Se você faz alguma coisa e você sente um incômodo, opa, alguma coisa tá errada. Errado. Então, você precisa começar a se atentar nisso. Nós fizemos essa pergunta anteriormente. Mas aquela mulher que não tem um hábito nenhum, não faz nada, como que você aconselha ela a começar? Porque às vezes ela tem muito medo de começar e ficar toda dolorida. Como que ela faz? Ela não tem uma orientação. De que forma ela pode dar o primeiro passo? Tem que começar. Começar pelo difícil. Vai sentir dor? Normal. Todo mundo sente. Vai sentir dor no início. O difícil é começar. Começou, fica fácil. Tem que ir na academia. Não gosto de academia. Vou fazer uma caminhada. Não gosto de caminhar. Vou fazer uma bike. Não gosto de pedalar. Vou fazer uma natação. Existem 1000 maneiras de começar. Começar. Tem que começar. Tem que mexer o corpo. Tem que Sim, mexer o corpo. tem De que mexer alguma o corpo. forma. Não gosto de fazer nada. Vou fazer uma dança. Vou fazer um fit dance. A primeira coisa que as pessoas me perguntavam assim, Marcela, como que você consegue praticar... Porque antes era 6 da manhã. Uhum. Como você consegue praticar atividade física com 3 crianças pequenas? Eu não consigo. Consegue cuidar da sua alimentação? Ou a gente tem que atingir o nosso nível de consciência. Se você não tem consciência, se você não consegue cuidar de você, você vai conseguir cuidar de uma outra pessoa? Impossível. Exatamente. Eu Sabe? conheço pessoas, por exemplo, eu tô me dedicando aos meus filhos. Quantos anos você tem hoje? 40. Seu filho tem quanto? 5. Você com 45 vai ter a mesma disposição de agora com 40? Ah, não vou ter. Objetivo. Qual que é o teu objetivo? Você quer sempre estar com o seu filho? Isso aí mexeu comigo, hein? Cuida. Isso aí mexeu Precisa comigo. Precisa cuidar. Porque hoje você com 40 anos, você tem uma saúde. Pode ser que amanhã você com 41 não tenha a mesma saúde de Não. 40. Pode Como que começar a faz isso? perder massa muscular. Exatamente. As dificuldades Atividade começam a surgir, né? Então, assim, como eu tenho também uma autoimune, é indispensável a prática de atividade física. Então, para quem tem autoimune, não existe assim, não vou fazer, não tem. Não, eu tenho que fazer. Eu querendo ou não querendo, eu preciso praticar atividade física. E eu confesso que nessa correria minha do dia a dia, essa loucura, eu ando pisando meio na bola em algumas coisas aí. Aí, esses dias, a minha mãe falou assim pra mim, filha, quando você tá dentro do avião e um avião vai cair, em quem que você coloca a máscara primeiro? É em você. Você coloca primeiro a máscara em você para depois socorrer Quem está do seu lado. quem está do seu lado, seu filho, quem quer que seja. Por quê? Se você não estiver bem, você não estiver se cuidando, estiver fazendo exercício físico, uma alimentação equilibrada, você não consegue salvar Não. o outro. Não. Não. Então, às vezes a gente, na correria,
Principalmente a gente que é mãe, que são 1000 afazeres ao mesmo tempo. Você tem 3, eu tenho 2. Então, assim, o negócio e a gente trabalha, e mais todas as outras obrigações, a gente vai deixando de lado. E a gente sempre tem que estar em primeiro lugar. Sempre. Tenho 5 filhos. Eu preciso estar bem para eu estar bem para eles. Eu preciso me cuidar para cuidar deles. Eu preciso fazer as coisas para fazer coisas com eles. Então, não adianta nada você querer se dedicar somente a eles se você não dedica a você. Porque a mulher, antigamente, tinha muito isso, né? De se dedicar. Justamente, esse é um dos motivos que eu resolvi trabalhar com mulheres. Porque as mulheres, lá do passado, sempre foi para servir. Sempre foi para cuidar. E ela, justamente, ficava sempre de lado. Então, eu falei, nossa, chegou a primeira filha, chegou a segunda, chegou a terceira. Eu falei, não tem como eu não trabalhar com mulheres. Até porque o exemplo, né, lá em casa, o que eu como, elas comem. O que eu faço, elas ficam, mamãe, o que é isso aqui? Esses dias a mais velha chegou no aniversário, aí ela falou assim, vocês conhecem a minha mãe? Aí o pessoal, não conheço. Eu sou a cara da minha mãe. Ela falou desse jeito. Então, assim, tudo que ela vê eu fazendo, ela quer fazer também. Então, em relação à alimentação, é, assim, indispensável uma alimentação saudável. As pessoas perguntam, porque quando as pessoas olham assim, um nutricionista deve falar assim, só come folha, não come nada. Essa é a impressão que eu tenho, que as pessoas têm do profissional da nutrição. E, não, a gente come de tudo, mas a gente sabe o que a gente pode consumir, a quantidade que a gente deve consumir, ideal. E as crianças é a mesma coisa. Vai numa festa, vai consumir um doce. Eu vou falar assim, não pode consumir. Jamais vou fazer isso com as minhas filhas. Mas do portão da minha casa para dentro é uma outra história. Aí não tem o doce. Aí não tem. Aí é a comida de verdade. Aí é legumes, verduras. Lá em casa são várias regras que a gente tem. Acordou de manhã, água. Vai comer um ovo? Quer comer banana? É a fruta. Aí depois quer pão? Se tiver pão, come um pão. Lá em casa é desse jeito. Depois vai pro almoço. E é engraçado porque, assim, apesar de às vezes eu não fazer as coisas totalmente certo, com as minhas filhas eu faço tudo muito certinho. E elas falam assim, mamãe, eu sou a única na minha sala que leva lanche saudável pra escola. A minha de 4 anos chegou pro amiguinho dela e falou, eu não posso falar a marca, tá? Mas levou um suquinho de caixinha, aí chegou assim pro amiguinho dele e falou assim, esse suco aí não é saudável não, viu? Por quê? Porque hoje as pessoas estão perdendo essa é o rápido, né? Então, assim, é pra tudo. Todo mundo, ninguém quer ter, eu falo muito, ninguém quer ter mais trabalho. As pessoas querem o resultado, mas não querem participar do processo. Então, é para tudo. É para filho, é para o seu resultado, para você. É para qualquer coisa, para um trabalho. Não quer participar do processo do trabalho. Só quer chegar no resultado final. Resultado final não dá. É constância. Eu vi uma frase que esclarece muito o que a gente falou essa conversa toda. Que você tem 2 opções. Ou escolher a dor de tomar uma decisão, ou escolher a dor da consequência. Então, é bem isso, né? Ou você escolhe a dor, e eu preciso escolher a minha dor, de realmente mudar essas questões, e provavelmente muitos que estão escutando aqui também, e olhar mais para si, cuidar mais de si, para poder cuidar melhor dos outros e para envelhecer bem, né? Então, assim, foi maravilhosa a conversa com vocês hoje. Eu acho que a principal beneficiado do podcast sou eu, porque eu aprendo demais, converso com muita gente. E eu queria que vocês deixassem uma palavrinha para os ouvintes, um conselho para... Tá, eu só queria acrescentar em relação, a gente estava falando sobre proteínas, que a gente nunca chegou a falar sobre o age, né? Que é quando a gente faz o consumo muito alto de açúcar, tem essa reação não enzimática entre as proteínas e a ribose, a glicose. E aí isso vai acabando fazendo um envelhecimento muito mais rápido do que a gente gostaria de ter, né? Chegar lá nos 70 anos com um envelhecimento melhor. A gente costuma, igual a gente falamos no início, uma mulher de 40 anos às vezes está com uma pele muito flácida, muito envelhecida, justamente pelos fatores ambientais e por essa alimentação riquíssima em açúcar, né? E gordura saturada. No caso, por exemplo, do açúcar, ocorre a glicação do colágeno. Do colágeno, isso. Aí acaba fazendo o fotoenvelhecimento, né? Você acaba envelhecendo. Exatamente. E eu costumo comparar para minhas pacientes que a glicação é como se fosse aquele caramelo do pudim. Isso. Que ele quebra ali o colágeno e vai destruindo aquilo ali e vai ficando flácido.
Então, o colágeno eu comparo como a mola do colchão. Se você não tiver a mola do colchão, o colchão despenca. Despenca. E é a mesma coisa. Então, o açúcar tem a capacidade de quebrar esse colágeno e causar flacidez. Não só do rosto. Do rosto do corpo como todo. do corpo também. E a né? falta de hidratação também, que as pessoas precisam hidratar um pouco mais, né? Com Beber um certeza. pouco mais de água, porque é difícil. Esse hábito bom eu tenho. Que bom. Esse eu tenho bom. Esse é um dos mais difíceis que a gente também... Esse eu tenho. Dá pra pôr alguns alimentos aí, algumas coisas que é muito difícil dentro da nutrição. Beber água é um deles. É o mais difícil. Chegar ao final do dia com o xixi transparente. Transparente. Essa é a meta. Essa é a meta. Esse aí, graças a Deus, eu acho que é uma das poucas coisas que eu faço certinho. Mas a água, desde criança, eu acho que foi um hábito meu. Que bom. Então, eu bebo muita água. Eu tenho toda hora bebendo água. Mas voltando, vamos deixando uma palavra para os telespectadores, para quem está assistindo o podcast. Eu gosto muito de falar que na nossa vida, para gerar mudança, depende da gente. Porque ninguém pega a nossa mão e faz por nós. Se a gente quer melhorar, o que fazer? Começar. Resultado, investimento a longo prazo. Jamais se esqueçam, resultado é um investimento a longo prazo. Começou, mantém. Constância. Objetivo. Eu quero ter um objetivo daqui a quanto tempo? Quero emagrecer quantos quilos daqui a quanto tempo? Quero ter um corpo bom daqui a quanto tempo? Tudo a gente precisa programar. É interessante quando você fala sobre essa questão de quanto tempo, é porque a gente fala assim, eu quero ter daqui a um ano. Um ano eu acho muito pouco. Quero ter um resultado daqui a um ano. Se você quer ter uma mudança boa no seu estilo de vida, a longo prazo. Como que você se vê daqui a um ano, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20? Eu vou querer me ver daqui a 20 anos. Porque daqui a um ano é muito rápido, é muito raso. Então, assim, se você quer ter um envelhecimento bom, de qualidade, pensa na alimentação equilibrada, aquele prato rico em alimentos coloridos, que não precisa ser tão caro, porque as pessoas pensam muito nessa questão. Então, não precisa ser tão caro, um alimento rico, colorido, uma qualidade de sono, água, que é importantíssimo fazer hidratação. E, se for possível, fazer uma terapia, porque eu acho que a terapia ela vai ajudar, não só com a atividade física, mas uma terapia também junto, né? Se praticar atividade física... porque muitas pessoas precisam realmente de terapia, justamente quando a gente fala sobre essa questão da restrição. Porque quando você faz restrição, igual eu falei, é difícil voltar. Então, para voltar, às vezes precisa de terapia. E tem muitas pessoas que sofrem. Porque quando a gente fala sobre emagrecimento, é uma dor muito grande. Para uma mulher não conseguir entrar no manequim 38. Passei a vida inteira entrando no 38, hoje estou entrando no 44. Eu não quero isso para minha vida. Então, assim, hoje a gente vê muitas pessoas pegando nessa dor e falando de uma maneira, eu acho, muito ruim, muito errada. E isso causa, acho que, muitos transtornos para as mulheres. Então, assim, vai devagar, vai no seu tempo, uma hora você chega, mas o pilar é atividade física, é alimentação equilibrada, hidratação, sono e, se possível, uma terapia. O gerenciamento do envelhecimento a longo prazo, né? Isso que é gerenciar o envelhecimento. É como você se imagina daqui a 20 anos. Então, foi um prazer recebê-las, foi maravilhoso. Avisar vocês, telespectadores, que nós teremos outros episódios, então segue a gente para ter esse tipo de conteúdo super informativo e prático para o dia a dia. E espero vocês no próximo episódio.